Então bora lá, né, galera? Foi um reactzinho, um vídeo bastante interessante e Yugi enganou todo mundo. Yugi de Yu-Gi-Oh! Tem o carinha lá atrás de Yu-Gi-Oh! Eu nunca assisti Yu-Gi-Oh! Mas eu tô ligado que é negócio lá de cartas. Vamos ver como foi que ele enganou todo mundo. É a rua da sua casa, mas não é a relação do Yugi e do Joey. Joey e Yugi são duas vítimas do faraó. Toda vez que o Yuguinho quer jogar um carteado, bater um buraco, ele é obrigado a ser possuído por aquele espírito obsessor que mora naquela Annabelle dourada que ele carrega no pescoço. A vida do Yugi pequenininho é um filme de terror disfarçado de anime. E aí do outro lado você tem o Joey, que entrou nessa vida do card game na intenção de juntar dinheiro pra pagar a cirurgia de olho da irmã dele. Cirurgia de olho? Joey. Mal sabe você que quando você começa a jogar card game, você não junta dinheiro, você gasta mais dinheiro do que você jamais gastou na sua vida. Qualquer pessoa minimamente envolvida com card game teria te falado, Joey, essa não é a melhor opção. Essa é uma péssima decisão. Agora que eu tô entendendo, eu tô boiando, gente. O que ele tá falando? Tô boiando. O vídeo é sobre o último duelo do Joey e do Yugi no reino dos duelistas antes do Yugi ir duelar contra o Pegasus, que é o criador do card game, e também é um cara que tem um olho mágico que consegue ler as cartas que estão na tua mão. Aí é bom a gente esclarecer uma coisa roubado, graças a Deus, da gente ir pro duelo, que é um negócio que tem nesse anime e passa meio despercebido se você só viu o início. O tal do coração das cartas. Toda vez que o faraó, especificamente o faraó, fala, não... Tem faraó no Yu-Gi-Oh! É faraó mesmo, tipo do Egito e tal. Tem que confiar no coração das cartas. É só um pretexto para ele poder usar o poderzinho dele, que ele tem um poder. O poder do faraó é, pasme, comprar a carta que ele precisa na hora que ele precisa. É o poder da relíquia do milênio dele. Então ele inventou essa história. Putz, como é que eu posso fazer parecer que foi sorte? E aí ele pensou, eu vou começar a ir pro misticismo, eu vou começar a ir pra um outro lado ali meio místico, pra poder trabalhar isso na cabeça das pessoas. E aí ele começou, não, Dragão. Você não confia no tem nada a ver com isso. Joey, você não confia no coração das cartas. E aí, quando a pessoa coração tira, das cartas não tá confiando o suficiente. Mas quando ele tira, porque ele confia. Não é porque ele rouba. Né, faraó? E sabendo desse poder, aqui a gente vê que Júlio, o Joey está fechado. Mesmo do Joey, ele tinha levado o Joey num cassino e tinha jogado umas 15 rodadas de 21, tirando só as cartas certas e batendo 21 toda hora e saía todo. Pera, tem 21 Yu-Gi-Oh! Mentira. Fazendo Kaiba não ser mais o único bilionário do anime. Não, né? Não, né? O que ele fez? Não, Joey, por que a gente não entra nesse torneio valendo a alma do meu avô e valendo a alma de todo mundo pra jogar um carteado? Eu tô te vendo, Yugi. Então pro Joey, pro coitado do Joey, ele só tinha duas escolhas. Perder pra um espírito obsessor que consegue escolher a carta que vai comprar, ou perder pro criador do jogo que consegue ver a carta que tem na tua mão. São poderes que só criador do jogo das cartas, Yu-Gi-Oh! Esse povo aqui não me passa muita credibilidade. Nesse anime também. Qualquer outro anime, esse pessoal tinha um poder. É seleção natural, pô. Se eles tivessem outro poder, eles estariam em outro anime. Sei não. Eles estão nesse anime porque eles têm esse poder. Então, lá, eu não quis usar o termo. Caiu no Beyblade, que é um mundo normal com peão. Mas tipo isso. Funciona. Caiu no Zatbel, que é um mundo normal com criança esquisita. Não funciona. Caiu no Bakugan. Parece uma mistura de Higurashi no Nakuro Ni. O que isso aqui me lembra? Reborn. Parece uma mistura de muitas animações isso aqui, mano. Tô achando estranho. Esquisita. Não funciona. Caiu no Bakugan. Eu tô pensando só em anime que é de vender coisa, né? Não funciona em nada. Funciona só no Yu-Gi-Oh! E naquele anime... Não tem outro anime de carta com isso. Sakura. Não, em Sakura ele ia conseguir saber qual carta Sakura ia usar antes dela usar. Ele ia ser um bom vilão de Sakura. O Yugi é vilão de Sakura. Se ele fosse a Sakura, ele ia saber qual carta ele poderia usar pra capturar a carta que tivesse fazendo. Eu acho que Yu-Gi-Oh! Merecia um remake, não, gente? Vocês que assistiram, eu acho que eu merecia. Se ele soubesse qual carta funciona. Porque ele consegue comprar a carta que ele sabe que ele tem que usar.
É tipo assim, Aí vai ter o conhecimento antes. Isso. Não, se ele jogar por quê? Pokémon, preciso de uma energia. Ele vai comprar uma energia. Entendi. Entendeu? Ele tem que saber o que ele tem que fazer. A vida do Yugi é difícil. Eu acho que a vida dele é só usar 3 cintos no pescoço e dor no braço. Yu-Gi-Oh! É um anime extremamente dramático. Eu reparei isso nesse duelo, porque toda vez que filma o pessoal na arquibancada, tá todo mundo assim, meu Deus, não, eles são 2 amigos e eles estão lutando dessa forma. É muito triste ver eles dois Anime passando pra por criança. isso. Gente, eles estão jogando carta. Calma, relaxa. Eu sou super a favor de remasterizar, fazer esses animes muito infantis, de época assim, e da adaptação mais dramática. Eles só estão batendo um carteado leve. Mas que anime que não é dramático? Não, mas o Yu-Gi-Oh! Força muito a barra porque eles estão realmente só jogando carta. Nem no Beyblade, que é muito mais perigoso tu ver gente fazendo isso. E no Death Note, o Raito. Pô, mas o Death Note precisava disso, porque senão era muito chato. Mostra vários takes do Raito em casa, tipo de costas assim. Quem foi mesmo que matou o cara? Ah, é verdade. Já tem remake? Julinho, não sei o quê. Yu-Gi-Oh! Mano. Já vou, mãe! Aí a Teia, eu Olá, não boa quero eles noite, lutando. tudo Eles bem? são como irmãos, eles podiam tirar para um ímpar. Minha filha, eles estão dentro de um castelo, de um cara que criou o jogo, jogando em segurança, e você, ai meu Deus, sabe quem corre mais perigo do que eles? Os senhorzinhos que jogam buraco no botequim aqui perto, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eles estão correndo perigo. Boa Agora, noite, Yuki bom e Joey, TCC, depois pelo fala amor de Deus, como que perigo foi. eles estão correndo. As crianças no Beyblade correm mais perigo porque aquele peão começa a virar um Outra tufão coisa que eu não assisti, mas é um clássico, é Beyblade, né? Olha, caramba. nada. Aquilo é perigo de verdade. Agora isso aqui, baixa a cartinha, toma porrada pro Eu não holograma. sou inimiga. É porque esses animes é bom quando a gente é criança, né? Porque é muito infantil e tal. Aí a gente vê depois de grande, meio que fica sem sal, eu acho. Isso parece meio gripada? Só pareço. É porque eu tô meio gripadinha. Pelo amor de Deus, né? O duelo nem começou, mas a mentirada já tá Cuida rolando. também. Porque o Yugi fala lá, Yu-Gi-Oh! E vira o Yu-Gi-Oh! Vira o Yugi, o faraó. E aí, automaticamente, quando ele vira o faraó, a camiseta branca dele de baixo some. E o Joey não percebe. Ninguém percebe. Tudo bem, eu já entendi. Não, quando ele tá o faraó, é só uma representação pra gente entender. Ele não muda. Eu vou fingir que eu engulo isso. Ele não tá Chaótica, ali você parado nunca no me meio falou falando, também. gritando o próprio nome, mas tudo bem, vamos fingir que não é isso. E aí ele, quando perde a blusa de dentro, é o quê? Que ninguém percebe. Igual tem um episódio também que ele grita, e quando volta, ele tá com o casaco tirado, colocado por cima do ombro, como se ele fosse um pirata, pra jogar carta. Aí O que ninguém percebe significa, também. afinal, Yu-Gi-Oh? Yu-Gi é um nome, né? Sei lá. Aí tudo bem, não, beleza. Agora, se o Joey não percebe esse tipo de coisa, ele tá muito ferrado nesse duelo, porque ele não vai perceber outras coisas também. Aí o Pegasus fala um monte de coisa assim, e aí o Joey e o Yugi começam a conversar como se eles estivessem indo fazer um meet and greet com o faraó. Mas as pessoas sabem que o faraó tá morto? O faraó é um espírito, então é como se eles estivessem indo encontrar com o espírito. O Joey agradece o Yugi pela oportunidade de ter ensinado Ele tá resumindo o anime. É só um arco, né? Esse Yugi vs Joey. Esse arco aparentemente é cinema, né? Porque o cara tá fazendo um vídeo enorme sobre. até ali, e que se ele tava ali era por causa do Yugi. Tô entendendo. E aí o Yugi fala, não, Joey, se você chegou até aqui, foi por mérito seu. Aí o Joey fala, Yugi, saiba que aconteça o que acontecer, você é meu amigo pra sempre. Você sempre vai ser meu amigo. Gente, pelo amor de... Vocês só vão jogar carta. Tudo bem que se o Joey ganhar, o Yugi fica sem o avô dele, né? Que o avô dele vai embora. Mas de resto, vocês só vão jogar carta. Para. Aí essa hora o Pegasus faz A batalha monólogo entre os na cabeça mamotos dele. pra Ele faz esse vários próximo durante o rei episódio, eu não vou ficar demônio. falando todos. Mas é sempre ele falando isso assim. Ah, que divertido. Parece Ver os interessante. dois melhores amigos. Essa não é a voz Ah, do eu Pegasus. odiei totalmente o personagem que criou o jogo, mano. Sei lá, ele não tem aura de nada. Mas no Odiei. japonês, Olha, no inglês, ele cabelo fala assim, bem na "Ih, cara." boy." Não sei o que, no inglês é pior ainda. E ele fala várias vezes, ah, que divertido ver os dois lutando, dois amigos, brigando e não sei o que. Novamente, eles estão apenas jogando carta, estão os dois parados conversando. Mas tá o Pegasus falando horrores. Isso me entretém, assistir dois amigos Pegasus. passando por essa situação, não sei o que. E fala várias vezes, não vou
me prolongar nisso, porque ele repete isso o episódio inteiro. Sem sacanagem. Agora isso aqui é Eu tô sério, julgando eu não tô inventando, eu não pela tô capa, exagerando. Eu ô assisti Giovanni. essa luta em inglês, japonês e em português. Em inglês, especificamente, Percebe-se. a gente tem uma cena que antes deles começarem a duelar, começa um AMV. Bem AMV, tipo início dos anos 2000 ali, quando a AMV ainda tava caminhando, meio movie maker das ideias, do Yugi e do Joey, relembrando tudo que eles passaram até ali, com uma música sobre eles serem irmãos, não sei o quê, muito, extremamente brega. E na versão em português, parece que eles queriam fazer isso e não fizeram, porque começa um instrumental com eles conversando, aí alguém grita uma voz assim no fundo, seja como for. Não foi de propósito. E não tem. Eu perdi Não tem o por resto da 4 música, minutos. Não tem nada, a música só para e volta a fala normal do desenho. E aí começa, que o Yugi baixa o Guerreiro Guardião Celta em modo de ataque. E aí é um dramalhão, porque o Joey baixa um monstro dele lá que eu não lembro o nome, e aí eles se batem, que era mais forte que o Guerreiro Guardião Celta, e aí eu nunca vi tanto drama, porque a espada do Guerreiro Guardião Celta quebra, cai do lado, e aí mostra pelo reflexo da espada o Guerreiro Guardião Celta sendo morto. Tipo assim, meu Deus, é o primeiro monstro. Parecia que, nossa, já preparou pra mostrar que não. Isso aqui não vai ser sacanagem. A gente investimos um dinheiro nesse duelo. Aí o Bakura fala o seguinte, eu vou até ler. Tudo está em jogo, mas eu acho que quando tudo estiver acabado, talvez consigam aquilo pelo qual estão lutando. Não, vocês... Ah, não entendi porque ele falou rápido. Não, você não entendeu porque não faz sentido nenhum o que ele falou. Eu acho que o pessoal ficou tão assim, meio... O que o Bakura tá falando? Que até corta pro Pegasus. Eu tô com vontade de falando sozinho assistir novo, essa porque merda o Bakura agora. quis É improvisar muito e não grande, ficou é. bom no desenho. Agora é maravilhoso também, porque o Joey fala, depois de matar o Guerreiro Guardião Celta do Yugi, eu não entrei nessa pra brincar. Aí corta pro Tristan, o Joey não entrou nessa pra brincar. Ele se Aí o Yugi diverte. fica com raiva porque o Joey fez isso e deixou o monstro dele sem nenhum tipo de defesa em campo, só parado, né? E aí ele fala pro Joey, olha só, se você vai tomar esse tipo de atitude, você não está pronto pra enfrentar o Pegasus. E aí o Yugi faz o quê? Baixa aquele Gaia, não sei o que, e bate no monstro do Gaia? Joey, derrota o Lá monstro do é. Joey e fica o Gaia parado no campo sozinho. Do mesmo jeito que o Joey Seria deixou o dele como parado se sozinho. fosse um o Joey boi. bota um monstro mais fraco no campo, né? E aí o Yugi pensa, por que ele escolheu esse monstro? Ele tem monstros mais fortes no deck dele. Isso não é a melhor escolha, mas era o que ele tinha na mão, irmão. Às vezes ele tem monstros mais fortes? Tem, mas estão no deck, não estão na mão. Para de questionar também tudo que o moleque faz. Esse desenho é muito injusto com o meu menino Joey. Aí acontece de novo o negócio do Tristan, né? Que o Bakura fala assim, parece até que o Joey queria que o Yugi atacasse É só ele. Aí corta pro 224? Joey, Ah, achei Yugi, eu queria que pouco você me mesmo. atacasse. Eles vão ficar nessa troca várias vezes também. Só for essas 2 vezes que eu vou repetir mesmo, porque várias vezes no episódio acontece isso. O Yugi tava com o Rei Caveira em campo, aí o Joe invoca o Guerreiro da Espada de Chama Dourada, usa uma carta É mágica bicho que inverte feio. os pontos de ataque e defesa, Completamente ataca o Rei Caveira desproporcional e o tamanho destrói da o Rei Caveira, cabeça. que era o sonho Vê isso? de ficar nessa troca várias vezes também. Só for essas 2 vezes que eu vou repetir mesmo, porque várias vezes no episódio acontece isso. O Yugi tava com o Rei Caveira em campo, aí o Joe invoca o Guerreiro da isso. Espada de Chama Dourada, Toma na cabeça dele o tamanho do trapézio. Aí vem até aqui o trapézio dele. Ou até aqui, provavelmente. Mano, isso aqui tá muito esquisito. usa uma carta mágica que inverte os pontos de ataque e defesa, ataca o Rei Caveira e destrói o Rei Caveira, que era o sonho do Gilberto Barros quando ele fez aquela matéria totalmente dissimulada. Meu medo de que fez assistir todos os Yu-Gi-Oh! É pais do querer as Brasil cartas e não destruírem a poder camada de ter. ozônio, queimando Porque cartinha não tem de mais, Yu-Gi-Oh! Por né, as sorte, cartas. o Joey é meio desatento porque ele acompanhou todos os duelos do Yugi, ele sabia que o Yugi conseguia fundir o Gaia com aquele dragão amarelo feioso, e ele mesmo assim foi lá e matou quem? Rei Caveira. Aí o que o Yugi faz? Baixa esse dragão amarelo feioso, que eu não lembro, acho que é Maldição do Dragão o nome, baixa esse troço, aí usa polimerização Troço. e funde os dois e faz o Gaia montado no dragão feioso, que eu não lembro o nome. E era cada palavra que esse desenho ensinou pra gente que eles deveram agradecer pela alfabetização que esse desenho tava fazendo, porque eu nunca na minha vida ia usar a palavra polimerização. Pô, é foda quando eu erro a palavra. Polimerização. É complicado quando eu erro a palavra, antes de falar polimerização e falando sobre alfabetização. E aí faço isso que eu fiz. Volta pro Joe e ele tá meio perdido. E aí eu acho que pra encher linguiça desse episódio, eles cortam pra uma música cantada pelo Neil Bernardes. Neil Bernardes, pra quem não sabe, é o cara que canta a abertura Eu não do... suporto todos os anime desenhos de dublado. que você conhece. Todas. Qualquer... Pensa num anime. É o Neil Bernardes que canta. Eu você tenho sabe que qual é ver a voz anime dele. antigo, ainda tem que ver dublado, aquela dublagem velha. Não dá pra entender nada. E ele também Desculpa. canta a do anime mais popular de todos, que é O Rei do Gato. O Joey, depois Ai, de ficar que 2 horror. minutos parado esperando o Neil Bernardes acabar de cantar, resolve fazer Eu, o hein? seguinte. Ele baixa o dragão negro de olhos vermelhos, aí ele usa o não sei o que de tumbas pra poder Feio. pegar o Rei Caveira do Yugi, aí faz o Rei Ó. Caveira do lado dele, aí ele usa o Cara, copiador bichão. pra copiar a polimerização, e aí funde os dois e faz o Rei Caveira
negro de olhos vermelhos. Acho que é esse o nome. E aí, você Massa. para pra pensar que o Joey estava esse tempo inteiro Eles são andando fortes, o gente. torneio todo com uma Nem carta sabe de qual é mais fusão forte. de um monstro que ele não tem e de uma polimerização que ele não tem também no deck dele. Ou o Joey não é um cara desatento, ele é só um cara extremamente preparado que andava por aí pronto, sabendo Gente, que... eu acho o 15 anos jogo ele de ia- cartas tão coisa de gente inteligente. Eu acho, não sei, passa uma vibe muito inteligente que manja de jogo de carta. Esse tipo assim, sabe? chegar na final, ele ia lutar contra o Yugi e ele ia fazer essa jogada contra o Yugi. O Joey nunca se sabe se ele tem esse preparo todo. Ele é uma caixinha de surpresas. E aí ele estoura o dragão do Yugi e deixa o Yugi com 550 de vida. Viu que eu escrevi o barulho aí? Pirililili. Eu achei que fosse Da da urna. urna eletrônica é o mesmo barulho. Pirililili. O Joey fala que tá pronto pra acabar com o duelo, mas aí o Yugi fala: calma, Joey, ainda falta muito pra esse duelo acabar. Ele está apenas começando. Porque o Yugi sabe Ai, que falta um Magic episódio inteiro. é bom, muito legal. Magic, eu já joguei um pouco, achei difícil. E acho muito foda quem sabe jogar Magic bom. E que ele nem começou a roubar direito. Como é que vai acabar o negócio se o cara ainda nem teve a oportunidade de exercer o alicerce desse anime? O Yugi Cada um resolve tem que seu tá na hora tipo de começar. Ele compra o Mago inteligência, Negro, baixa o Mago André, Negro, concorda? aí ele baixa aquelas cartolas, que são 4 cartolas que escondem o monstro dele, que normalmente teria 25% de chance do inimigo acertar o monstro do Yugi. Só que como é o Yugi que usa, o inimigo tem 0% de chance de acertar, porque nunca acertam o monstro que tá dentro da cartola. O Joey atira na cartola, erra o Mago Negro, lógico, ninguém tinha dúvida, e aí ele baixa um E é uma coisa de jacarezinho muito fraco nerd também. e começa a fazer uma Muito nerd. atuação muito ruim de que ele tá Magic jogando e mal. Yu-Gi-Oh! Ele manda uns, meu Deus, que jogada horrível, eu não tô de sacanagem. Que jogada horrível, eu poderia ter pensado melhor. Não tô de Yugi, sacanagem. acho que você não tem escolha a não ser atacar o meu monstro. Na intenção de fazer o quê? O Yugi atacar com o Mago Negro e ele vê em qual cartola o Mago Negro tá. Só que, pelo amor de Deus, né, Joey? Aí o Yugi bota uma armadilha dentro das cartolas, não ataca o jacarezinho, o Joey ataca as cartolas, erra, mais uma vez, acerta a cartola vazia, porque nem quando o Yugi vai fazer algo que é benéfico pra ele, ele não consegue não roubar. Ele, não, pô, então vai errar mesmo. Aí erra até a armadilha. O Pegasus aproveita esse momento pra fazer um monólogo de 4 minutos. O episódio dura 22, contando com abertura e encerramento, e ele para pra falar sozinho por 4 minutos, enquanto o Joe e o Yugi não fazem nada. Eles vão ter que apressar o Nada. por causa desse homem. Agora, só tendo 2 opções de cartola, 50% de chance, o Joey vai e faz o quê? Acerta a armadilha. E aí o que essa armadilha faz? Ela ativa um bagulho que diminui os pontos de ataque do dragão rubro-negro de olhos vermelhos lá. Membros E aí eu o não tenho Yugi mostra certeza, onde o mas Mago pra Negro tá, monetizar porque é o Mago mil quer esconder, inscritos. e os dois estão com a mesma quantidade de pontos de ataque, 2.500. Aí o Falta Yugi 100 e pensa, pouco. Joey melhorou muito nas últimas semanas. Ele já está jogando como um profissional, mas ele vai precisar de mais do que isso pra poder lidar com uma relíquia do milênio. E aí ele avisa pro Joey, Joey, te prepara, porque tá na hora do faraó. Ele vai roubar e ele não vai roubar pouco. A partir daqui é só roubalheira atrás de roubalheira. E eu queria estar brincando, mas eu não tô. Roteiro. O Yugi fala assim pro Joey, Roubalheira. eu vou obliterar seu dragão. Não Aí o pode Joey, roubar. Todo valeu, mundo Yugi, roubando. cara. Baixa a bola. É Aí assim o Yugi mesmo, bota a mãozinha gente? aqui, compra uma carta. A carta que esse homem compra, ele fala, viu só? E aí ele baixa a carta, ele nem bota na mão pra fingir. Ele só baixa direto e a carta é o quê? É uma carta que aumenta o poder de ataque do Mago Negro e aí o Mago Negro consegue destruir o dragão. Ele nem fala que ele vai destruir, ele fala, eu vou obliterar o seu dragão. Mais uma palavra que o Obliterar, Joey olha ensinou aí. que eu não fazia ideia do que significava. Sabe o que significa? Não. Obliterar é destruir. E aqui começa a traição. Uma traição Não é uma vibe que, pra meio mim, de RPG de turno? Não sei. Um lança carta e espera o outro lançar. é no nível da traição do terceiro Hokage com Minato. É criminoso o que o Yugi faz. Que o Joey faz o seguinte, o Joey mete a mão no deck, pá, compra, fala que confia no coração das cartas e tira o dragão bebê. Que era a carta que ele precisava. O Yugi já fica se achando porque o Joey baixa o dragão bebê e bota uma outra carta virada pra baixo. Aí o Yugi, deve ser o mago do tempo que eu dei pra ele. Ele sempre joga as 2 cartas juntas. Só que ele se ferra, porque não é um mago do Fica tempo. sendo de É uma tudo, mágica gente. Um joga que faz carta mago e fica negro esperando, olhando o outro jogar também. Ou tipo, você vai jogando, até acabar com o perdeu os pontos de adversário. ataque. O Joey acha que já ganhou e começa a fazer um discurso, só que aí corta pra Teia e a Teia tá, meu Deus, eles estão lutando, mas ainda são amigos. Caramba, que legal ver que, mesmo no calor da batalha, eles ainda estão conseguindo manter a amizade deles forte. Menina, para de ser emocionada. Calma. O Joey compra mais uma carta, novamente confiando no coração das cartas. Para e de vem ser o Mago do Tempo. emocionada, E aí que é o Joey isso? lembra e fala,
caramba, a carta que vai definir esse duelo foi a carta que você me deu, Yugi. Cara, você é um amigo e tanto, Yugi. Coitado. Coitado do Joey. Aí corta pro Yugi. Não tem uma expressão de preocupação na face desse homem. Ele está com um sorrisinho de que Ele tá sempre com essa cara, né? Todos os... Ah, ele só tem Ela uma vai cara, definir mesma esse duelo. expressão. Ah, vai. Dá pra entender. Ah, se vai. Ê, marvada. O Yugi tava muito convencido quando corta pra ele. Eu acho que ele não sabia que ia cortar pra ele. Porque ele tava igual o bailarino do Faustão. Quando corta pra ela tá... Corta pro Yugi, ele tá assim. Sambando? E aí você vê a diferença de atuação do Faraó pro Joey. Porque quando o Joey acerta o Mago do Tempo, o Faraó faz uma cara de quem tá... meu Deus, e agora? Sabe, meio preocupado, assim, de sacanagem. Sendo que ele sabe que não tem problema nenhum. O dragão bebê vira um dragão adulto, o Mago Negro vira um velho com 100 de ataque, o Joey dá uma choradinha e ataca. E aqui acontece o que a gente já esperava. O Joey ataca Tem uns o bichos dragão, parecem uns o Yugi Pokémon repele o também, ataque. aí. Aí o Joey questiona, ué, como é que você fez isso? E o Yugi podia ir direto Ué, ao esse ponto. bichinho Podia parece falar muito o um que- Pokémon. Mas ele resolve, ele é um ator acima de tudo, né? Um artista. E ele resolve florear. E ele fala, com mágica, meu amigo. O Joey fica sem reação. Sem reação. E manda um, como é que é? É um como é que é mais realista, assim. Que quem falou não foi o Joey, foi o dublador que falou mesmo. Como é que é? E tinha um tom de que... Ô juiz! O juiz estava embutido. O problema é que o dono do evento é o ladrão. Juiz? Então não tem como cobrar de ninguém isso. Aí o Yugi floreia Cobrar? novamente e fala uma ladainha lá qualquer de que o Mago Negro demorou 1000 anos pra aperfeiçoar uma mágica, não sei o que, e se tornou muito mais poderoso. Ao contrário de envelhecer e ficar fraco, o envelhecimento... São a duelos idade, ela traz organizados, tipo sabedoria. assim. E ele virou um sábio negro. Você marca um duelo com alguém, aí vai ficar alguém olhando, pastorando. Ver se tá tudo aos conformes. E aqui a gente vê que o Yugi deu o Mago do Tempo pra se prevenir contra o Joey. Tudo que o Yugi fez até aqui foi pra... Pô, beleza, tem que garantir a final desse torneio. O que eu faço? Eu vou empurrar o Joey o torneio todo, dando estrelinha, dando ajuda, fazendo o papel de coach. Isso aí, Joey, vamos lá, debaixo dos negócios do torneio. Pra quê? Pro Joey chegar na final. E ele fazer o quê? Fazer isso, porque quando ele dá o Mago do Tempo pro Joey, essa carta do Sábio Negro que tá no deck dele, a fusão, não tem mais utilidade. Essa carta estava só ocupando um slot inútil. Esse homem pensou o torneio inteiro, do episódio 3 até o 34. Foi tudo planejado pelo Faraó e pelo Yugi. E sabe o que o Sábio Negro faz? Ele deixa você usar uma carta mágica no turno do seu adversário. O Joey tá jogando Yu-Gi-Oh! O Yugi está jogando Magic de deck azul. Aí o Yugi finge que se importa. Deck começa a azul, chorar. ele falou, mas tem várias cores, né? Está jogando Magic de deck azul. Aí o Yugi finge que se importa, começa a chorar num take, volta pra ele já não está mais chorando. Ele usa o monstro que renasce, invoca o Rei Caveira Dizem que o Negra de deck novo. vermelho é Pra pra quê? Pra noob, nada, porque mas não eu queria precisava. deck Ele só vermelho. invoca pra humilhar o Joey. Aí o Yugi ganha Eu sou roubando. noob. E o Faraó, depois de ganhar roubando, faz o Yuguinho se sentir mal, que pega e fala, não, Joey, toma aqui, fica com os 3 milhões pra você, cura tua irmã, eu só quero pegar a alma do meu responsável mesmo e tá tudo certo. Vamos seguir assim. Porque ele sabe que roubou. Agora eu vou dar pra vocês a solução certa pra resolver toda essa questão da alma do avô e da cirurgia da irmã do Joey. Fica aqui comigo, olha só. O Kaiba deixou A cirurgia o do avô olho, do né? Yugi, que é um senhor de idade machucado depois do duelo, processa. Você não vai jogar carta com o Kaiba, você joga uma intimação na mesa do Kaiba. Processa ele, é dono de empresa. Intimação. Vai ficar feio pra empresa saber que, ó, o dono da empresa, infelizmente, machucou um idoso num duelo de cartinha. E aí o Kaiba vai ter que pagar essa indenização. O Pegasus mandou uma fita pra casa do Yugi, jogou contra ele um Shadow Game através da televisão e roubou a alma do avô do Yugi. É Gilberto Barros. Liga pro Gilberto Barros. O que ele mais queria era motivo pra falar disso. Gilberto Barros ia acabar assim com a carreira do Pegasus. E aí já aproveita, já tá lá na Rede TV, pô, já marca que a Márcia Sensitiva pra Pô, falar dessa realmente questão na não televisão, ficou a cara que desse o cara Pegasus. duelou carta de Ele é legal, cartinha gente. pela televisão. E aí, pra Vocês acham ele fechar, legal? bota o Pegasus lá na Luciana Gimenez no Super Pop. Era 2 tempos pra esse homem tá devolvendo a alma de todo mundo.